Ele era uma besta enjaulada, mas não como o CR7, não confunda. O Fábio Costa foi dos goleiros mais malucos e violentos que já vimos nos gramados. A área era sua jaula, e você sabe que não deve invadir a jaula de uma besta fera, porque ela simplesmente vai te estraçalhar. Mas se engana quem pensa que Fábio Costa era apenas violento e com entradas absurdamente assustadoras. O goleiro era talentoso demais e olha, só não foi mais longe porque tinha um temperamento que acabava lhe fechando muitas portas. Mas afinal, o que aconteceu com Fábio Costa? Por onde anda o ex-goleiro multicampeão que era ao mesmo tempo adorado e odiado por muitos torcedores? Eu vou contar pra você, mas é claro que se antes você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve aqui agora que assim você apoia o nosso trabalho e vai receber mais vídeos bacanas como esse, tá legal? O Fábio Costa nasceu em Camaçari, na Bahia, em novembro de 1977. E por mais incrível que possa parecer, após começar na base do Bahia, o Fábio passou pela Holanda nas categorias de base do PSV e também na base do Cruzeiro. Curiosamente, ele se profissionalizou pelo Vitória, rival do Bahia, onde ele começou quando era criança e após o sucesso que o projetou para o Brasil todo no Vitória, ele foi contratado pelo Santos nos anos 2000. Ele fez parte do time de 2002 que contava com Robinho, Diego, Elano, aquele time que foi campeão brasileiro encantando todo mundo. Em 2002, o goleiro do Corinthians era o Doni, e pelo lado do Santos, o Fábio Costa era quem fechava o gol. Mas olha só que coisa, depois de terem se enfrentado naquela decisão, em 2003 o Corinthians contratou o Fábio Costa e em 2004 o Santos acabou fechando com o Doni. Então os goleiros trocaram de lado, mas para Fábio Costa as coisas não terminaram tão legais quanto para Doni não, viu? Afinal, ele trocou o Santos pelo principal rival do alvinegro praiano, o Corinthians, e apesar de ser campeão com o Timão em 2005, ele acabou voltando ao Santos em 2006 e nem toda a torcida do Peixão aceitou isso numa boa não, viu? Apesar do bom desempenho do goleiro em campo. Haviam falhas? Sim, claro que haviam. Mas também o Fábio catava demais e fechava o gol do Santos, salvando o Santos em diversas oportunidades e jogos que ficaram marcados na memória do santista. Mas mesmo assim não adiantou e ele não agradava a toda a torcida do Peixão não, mesmo sendo o segundo goleiro a mais defender o time. O problema mesmo era fora de campo. O Fábio Santos sempre arrumava uma confusão e vivia cercado de problemas que não facilitavam nada a sua vida em campo, viu? Brigas com os companheiros, tentou dar uma tesourada no zagueiro Fabiano Heller, briga com torcedores, tentou atropelar um torcedor com uma bicicleta, enfim, o Fábio era completamente fora da casinha. Ele chegou a apanhar e até bater nos torcedores de fato. O Fábio Costa chegou à seleção brasileira e disputou a Copa das Confederações convocado por Emerson Leão. E ao olhar para o Fábio Costa em campo, bom, a gente tinha aquela certeza, depois de ouvir todas as histórias dele, que ele era verdadeiramente um maluco. Mas se eu te contar o ponto fraco do Fábio, você não vai acreditar. E olha, depois disso tenho certeza que vai mudar um pouco sua visão sobre o ex-goleiro. O Fábio morria de medo de ser um mau exemplo e envergonhar o seu filho. Certa vez, numa briga no vestiário do Corinthians, onde mais uma vez ele tinha saído da casinha e o André Sanches na época era diretor, depois ele viria a ser um dos presidentes mais importantes da história do Corinthians, tanto pro bem quanto pro mal. Ele usou uma arma para acalmar o goleiro que estava a ponto de meter a porrada em meio mundo no vestiário, mas não uma arma que você tá pensando, nada disso. O Andrés atingiu o Fábio Costa no ponto fraco. Ele disse o seguinte: ei, esse é o exemplo que você vai dar pro seu filho? É assim que você quer que o seu filho se lembre de você? E na hora, o Fábio Costa se acalmou e se desarmou completamente. Até hoje, ele cita essa conversa, que o André Sanches sabia o ponto fraco dele e sempre usava isso para dar uma acalmada no goleiro. Realmente, talvez o Fábio Costa não tenha sido o melhor exemplo para um jogador de futebol, mas só de saber que ele se preocupava em ser um bom exemplo para o seu filho, isso já é muito bacana. Afinal, perto da responsabilidade de ser pai, o futebol se torna bem desimportante. Bom, depois de muitas confusões e também de muitas belas defesas e tudo mais, o Fábio Costa acabou perdendo espaço no elenco do Santos, viu? Ele foi emprestado ao Galo, depois ao São Caetano, para ser melhor aproveitado. No Azulão, o Fábio Costa ainda se envolveu em um novo episódio para se envergonhar e muito, onde ele foi acusado por um companheiro de clube de injúria racial. O Fábio teve uma carreira repleta de polêmicas e depois da aposentadoria ele deu uma boa acalmada e estudou para ser gestor de futebol e fez diversos cursos na área.
No ano de 2020 participou inicialmente da campanha de um dos candidatos à presidência do Santos, onde ele era um vice-presidente da chapa, mas acabaram não participando no final nas eleições. Hoje, o Fábio tem diversos projetos para o futebol e estuda inclusive começar a aplicar os mesmos projetos em uma parceria com a Federação Baiana de Futebol. Alguém que conhece da bola com certeza vai ser útil nesse meio. Apesar das polêmicas, a máxima já dizia que um goleiro tem que ser maluco. E pelo menos dentro de campo, a gente não tem dúvida que o Fábio foi completamente maluco. Mas e você? Se lembra do Fábio Costa? Sente falta de um goleiro como ele que botava medo nos atacantes? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o like no vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.